Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Meu irmão, ela é meio porra louca, sabe? Tipo, eu tenho 25 anos, jovem, bonita, loira, alta e tudo mais. Trabalho numa empresa viajando o mundo. Trabalhava, né? E aí ela conheceu um mexicano numa viagem. E eles começaram a namorar. E foi aquele namoro louco, aquela coisa toda. Raíssa, idade 25 anos, trabalha com exportação. Meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Eu nasci lá na Alemanha, mas também eu sempre estava no Brasil, porque para mim era um prazer. Na verdade, eu nunca que queria sair do Brasil. Eu sempre tinha problemas quando eu tinha que voltar para casa, porque para mim a comida, a cultura, a dança, as pessoas, o calor, a troca, para mim era tudo melhor no Brasil. Eu me sentia muito mais brasileira do que a alemã sempre. Eu não gostava da Alemanha e a primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu pude fugir daquele lugar de alguma forma, eu corri atrás, que na minha cabeça era trabalhando, era arranjando um trabalho onde eu sempre estivesse em todos os lugares do mundo, e foi assim que eu fiz. Eu sempre fui muito impulsiva, eu sempre fiz tudo o que eu queria a partir dos meus sentimentos, do que eu quisesse, sem pensar no resultado ou se ia dar alguma coisa ruim. Eu confesso que minha mãe já tentou até trabalhar um pouco disso comigo na terapia, mas posso ter diminuído um pouco, mas eu ainda sou super impulsiva. Eu gosto de fazer as coisas pelo que eu sinto. E a Alemanha nunca foi o meu lugar. Mesmo eu com 25 anos, eu já estava trabalhando, eu já tinha conseguido alcançar o meu trabalho dos sonhos, que era um trabalho onde cada hora eu estava em um lugar do mundo. Então eu sempre estava fugindo daquele país. Sempre que eu vinha pro Brasil, eu ligava o Tinder e já ficava desesperada de encontrar alguém. Porque assim, eu sentia assim que o meu futuro era com um brasileiro. Então eu ia encontrar um cara que ia se apaixonar e que não ia querer ir comigo pra Alemanha, e sim ficar comigo no Brasil. E isso era uma coisa quase que impossível. Todos os caras que falavam comigo ou estavam com algum pensamento de estudar na Alemanha, de trabalhar na Alemanha, ou não tinha nada, mas aí no meio do relacionamento se interessava sobre isso. Eu me via como um cartão de visitas pra morar na Alemanha, sabe? Ganha a cidadania ficando comigo. E todo mundo meio que entortava o olho, assim, quando eu falava que não, eu quero ficar no Brasil. Em uma das minhas viagens para o Brasil, eu dei match em um mexicano. E aí eu resolvi experimentar, porque já que os brasileiros não estavam dando conta de um relacionamento por lá mesmo, quem sabe o mexicano não me trazia alguma coisa nova. E eu gostei muito, assim, das fotos dele. Ele tinha todo um perfil mais que desconstruído, sabe? Meio que ativista, sempre a favor da humanidade, da natureza, coisas que eu gostava muito e que eu não encontrava nos alemães. Se eu contar aqui pra vocês como eram os meus dates, na verdade não eram, eles não existiam. Eles existiam por, 10, 20 minutos. Eu sempre levantava e ia embora, porque eram caras muito finos, muito educados, que você não podia falar um pouquinho mais alto, que você não podia ir com uma roupa um pouquinho mais aberta e não sei o que, e cobranças, e caras chatos e alguns super econômicos, e nenhum deles escovavam os dentes. Eu não estou falando que todos os alemães são assim, tá, gente? Mas os que chegaram até mim foram esses, e a minha vontade era sair correndo, e foi o que eu fiz na maioria dos dates. Voltando pro mexicano, pelo que eu entendi, ele trabalhava em alguma ONG lá no México. Rua, idade 30 anos, funcionário em ONGs. A gente já começou a conversar sobre várias coisas assim que eu via que era super incomum, e ao mesmo tempo ele já foi me falando que ele queria me encontrar naquele dia, no dia do match, porque ele tinha visto ali que a coisa ia render. Eu só tive tempo de olhar as redes sociais dele, sempre tinha algumas frases e coisas onde ele entendia e defendia muito bem a mulher, parecia ser muito aberto para isso, o que também já me deu uma certa atração assim. E era um homem assim da beleza latina, beleza exótica, sabe? Foi o que deu, a gente deu um match, acho que era de manhãzinha, e aí à tarde ele já queria me encontrar. Fiquei pensando num lugar público que pudesse acontecer isso. Resolvi marcar no Parque Ibirapuera, que era o que eu mais conhecia, e foi lá mesmo. Eu já cheguei super assim me surpreendendo com ele, porque ele saiu pegando flores no caminho
vários tipos, tipo, montou um buquê de flores diferentes, sabe? Não eram as mesmas e nem aquelas rosas vermelhas que todo mundo dá. Era, tipo, cada uma de um jeito. Quando ele chegou com aquele buquê pra mim, eu falei, nossa, que mágico. E ele veio com uma mochila, assim, que eu não fazia ideia do que era. Ele me explicou que ele fazia algumas aulas de circo, né, lá com pessoas que ele conhecia em São Paulo. Eu fiquei, nossa, eu quero ver, né? E eu achei que ia ser um passeio assim, sabe? De pegar de mão dada, ficar andando e conversando. Na Alemanha rola muito isso, de ficar andando e conversando pra nada. E aí ele me surpreendeu porque ele começou a me ensinar algumas coisas de circo. Então ele tinha malabares, eu levei um na cara tentando fazer. Foi muito diferente, assim, sabe? Ele fazendo algumas posições e tal, e querendo que eu imitasse. E se deixasse, se tivesse lugar, era capaz dele pendurar lençol e me ensinar a ficar pendurada no lençol. A gente viu algumas coisas no celular sobre isso, conversamos sobre outras. Era muito interessante que ele me trazia todo um ambiente sempre surpreendente. Eu nunca sabia o que esperar dele. E sempre ele me trazia o melhor e algo muito novo e bom. Sabe, a gente brincou de pega-pega, de fazer cócegas um no outro, de rolar no mato. E nessa impulsividade toda que eu sou, lógico que eu tasquei o beijo na boca dele mesmo. Dali que a gente se pegou, que a gente correu, que a gente se divertiu. Importante falar que eu não sabia tanto português, mas dava para se comunicar, só que ele não ele sabia zero. E aí embrulhava com o espanhol e eu ficava super perdida, a gente preferiu falar mais o inglês. O combinado do date era só o Parque Ibirapuera, porque eu já tinha outras programações para fazer depois. Mas eu simplesmente não conseguia soltar dele, parecia amor de almas. E ele também não conseguia soltar de mim. Aí um ficou olhando pra cara do outro lá no fim do Ibirapuera, respirou, ele virou e falou, vamos em um outro lugar que você conheça. Eu falei, eu gosto bastante do centro. Então vamos no centro? Vamos. Aí fomos pro centro tomar cerveja, conhecer lá os lugares, e escutar samba, e forró, e não sei o que. Cada hora a gente arrumava uma desculpa pra ficar mais juntos. Quando a gente viu já era noite, a gente já tinha que alugar algum lugarzinho. A gente alugou um hotelzinho, meia boca. Ficamos juntos e lógico que rolou tudo que tinha que rolar, porque eu não tava me aguentando, ele não tava se aguentando. Eu não sou esse tipo de mulher que fica segurando nada, então foi tudo mesmo de uma vez só. E aí, no fim do outro dia, ele me contou, depois que a gente se pegou, que ele tinha que ir pro Rio de Janeiro. Ele não tinha me contado, porque ele achou que ia ser só um encontro e tal, mas ele viu que tava ficando muito forte, ele não queria me largar. E aí ele me fez o convite de eu ir pro Rio de Janeiro com ele. E aí, lógico que eu fui. Quando eu vi, eu tava comprando passagem de ônibus, entrando no ônibus com um desconhecido pra ir pro Rio de Janeiro. A gente fez amor no hotel do centro, a gente fez amor no ônibus, a gente fez amor na areia do rio. Comi tudo que eu queria de diferente no Rio e ele sempre muito interessado em conhecer mais, que eu já conhecia por ter ido outras vezes. A gente resolveu ficar em uma pousada juntos, eu tava achando aquilo tudo muito maravilhoso, muito rápido. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que que tem de errado? Aparece logo, me dá um sinal, porque, nossa, eu tô assim, eu nunca tinha dado tão certo com alguém. E aí a gente ficou a noite na pousada e veio o susto logo de manhã. Porque quando eu acordei, ele não estava lá no quarto. E eu olhei e não tinha nada dele no quarto. Por alguns momentos eu falei, meu Deus, esse cara desapareceu. O cara só queria me usar e sei lá porque ele sumiu. Será que eu tava com algum traficante, alguma coisa assim? Mas não, né? Eu falei, não, ele deve ter ido comprar alguma coisa. Só que assim, passaram-se horas e horas, eu mandei mensagem, a mensagem não ia no celular. Eu falei, caraca, não pode ser, né? Aí eu comecei a pensar que poderia ser sim, depois de um tempo. E eu falei, nossa, eu tô aqui sozinha e, tipo, eu vou ter que pagar a pousada então e ir embora. Comecei a ficar super confusa, porque não tinha resposta dele. E aí eu falei, tá, bom, se eu já tô aqui na pousada, eu não vou pagar a pousada aí agora. Então, sei lá, vou curtir uns dias aqui, mesmo que sozinha. Já entrando num negócio, assim, de pensar em contar pras amigas e pra família, mas eu ainda segurei, fiquei quieta. O funcionário, né, quando eu desci, isso já era, assim, a tardezinha, porque eu fiquei meio paralisada mesmo no quarto. Aí, quando eu desci, o funcionário falou que tinha uma coisa me esperando
no fundo, porque, tipo assim, o fundo da pousada você conseguia ir na areia, no mar e tal, né? Aí o funcionário falou que tinha uma coisa me esperando lá. Eu falei, não, tipo, o que que tá me esperando? Aí fui. Quando eu cheguei lá, tinha toda uma preparação, assim, de flores, frutinhas, comidinhas que eu tinha falado que eu gostava. Tudo assim, super arrumadinho. E ele no meio, me esperando. Foi essa reação que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu tava achando, sei lá, eu tava pensando em coisas horríveis, né? Procurei carteira, procurei tudo, tava lá, o cara não tinha roubado nada. E aí ele falou, surpresa! E adivinha, a surpresa, gente, ele tinha preparado todo um sarau pra mim, vamos se dizer assim. Tinha mais pessoas que eram conhecidos, amigos dele. E foi pra me pedir em namoro. Então ele me pediu em namoro na frente de todo mundo. E depois disso, ele fez questão que eu ligasse pra minha família, fizesse chamada de vídeo pra que ele pedisse eu em namoro pra minha família também. A gente tinha esquecido que, assim, nem eu e nem ele morávamos no Brasil e que eu ia ter que voltar pra Alemanha e ele pro México. E depois de dias, isso aconteceu. E foi horrível. A gente não conseguia se separar, a gente chorava muito, a gente prometeu não se separar, mas assim, eu tinha que pegar meu voo e ele o dele. E aí já, cada um em seu país, a gente começou a conversar, mas era uma coisa meio doentia, assim. Ele tinha hora que ficava sem dormir, eu tinha hora que ficava sem dormir, começou a atrapalhar o meu trabalho, começou a atrapalhar o trabalho dele, a nossa convivência com outras pessoas, parecia que a gente tinha um mundo paralelo e que a gente queria ficar naquele mundo paralelo ali da internet, da chamada de vídeo, que não tinha outra vivência. A gente começou a perceber como isso tava ficando tóxico e como isso ia desgastar o nosso relacionamento. E a gente decidiu que não ia ter como ficar assim, a gente ia ter que se encontrar, a gente ia ter que resolver. E começou a ter um desespero de como, porque era tudo muito recente, ele tava em um canto, eu tava em outro, mas a gente só sabia que daquele jeito não ia segurar muito tempo e a gente não queria se separar de jeito nenhum. Eu vi que ele começou a ficar super desanimado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia deixar de falar comigo. Eu comecei a ficar preocupada dele pedir pra terminar. E um dia, na chamada de vídeo, ele falou que queria conversar muito sério comigo. Eu falei, nossa, agora veio o término. Mas não, ele tinha sido mandado embora, ele tava sem emprego e ele tava desesperado com toda essa situação. Só que eu guardava umas economias e ele também. E aí eu tive a brilhante ideia de falar, vem pra Alemanha, passa um tempo comigo. Porque aí a gente também já vê se é isso mesmo que a gente quer e depois a gente pode ficar juntos. E ele não pensou duas vezes. Quando eu vi, ele estava na Alemanha, comigo, conhecendo a minha família e tudo. A minha irmã, todo mundo gostou muito dele, porque ele era muito cavalheiro, assim. Ele sempre estava disposto em ajudar a gente no que a gente precisasse. Carregar sacola, ele tinha um instinto, assim, bem protetor, sabe? De ficar bem alerta, colocar as mulheres para andar na calçada e ele na frente. Era uma coisa, assim, que todo mundo se sentia, sabe? Todo mundo muito acolhida. Fora em casa, que ele se oferecia para limpar, para fazer tudo. Eu lembro que a minha irmã ela gostou muito dele porque eu era muito impulsiva e ele tinha um lado mais realista, mais centrado. Me barrava nas loucuras que eu queria fazer. Ele me fazia entender que não tinha que ser assim tão a ferro e fogo também, porque eu era 880, estourada demais. Então, a minha irmã ela gostava desse equilíbrio que ele trazia pra mim. Mas óbvio que a minha família se preocupou muito com a questão dele estar interessado na cidadania e depois me maltratar. Principalmente os meus avós, que eu tenho muito respeito, conversaram comigo e eu escutei. E prometi que eu ia ficar de olho, que eu ia ficar esperta, que eu não ia, né, casar assim, que eu ia observar antes. E ele foi embora de novo pro México para correr atrás de trabalho, das coisas dele, e meio que deduziram que logo ele ia questionar de querer voltar para a Alemanha e pedir ajuda para isso. Mas não, todo mundo caiu do cavalo, porque ele, depois de voltar e correr atrás, né, mesmo não conseguindo o trabalho, ele me chamou para ir pro México e se ofereceu para pagar tudo. Aí todo mundo abriu o olhão assim, nossa, não era o que a gente estava imaginando. Na cabeça da minha mãe, de todo mundo, ele sempre que queria ficar vindo para a Alemanha, né? Porque é um país melhor e não sei o quê, mas ele não tinha essa ambição.
Eu tinha certeza. Eu conhecia ele muito bem. Então, eu fui pro México e fui muito ansiosa porque era um dos países que eu ainda não tinha conhecido com o meu trabalho. Era a primeira vez, então o meu medo era também assim, de eu não gostar de nada, porque ele sempre deixava muito claro que ele não ia sair do México, que ele ia ter uma esposa que quisesse morar com ele lá, então se eu não gostasse de alguma coisa, a gente ia ter que acabar tudo ali mesmo. Então ou eu amava ou eu odiava, eu era assim, então fui bem com o pé atrás e com medo. E o incrível é que quando eu pisei no México, eu senti a mesma coisa que eu já sentia no Brasil, que ali era a minha casa. Muitos ficaram preocupados de eu não gostar da comida, de eu passar mal, de eu vomitar, e pelo contrário, eu amei a comida, eu não conseguia parar de comer, eu amei os temperos, coisas que eu nunca tinha comido antes. Fomos para casa dele e foi um sonho, assim, ele me deixava fazer o que eu queria, ele me deixava livre, sabe? Eu podia sorrir, usar a roupa que eu quisesse, ele não inculcava com nada. As pessoas do lugar, elas eram muito vivas, muito alegres. Eu fiquei alucinada quando eu comecei a ver arquitetura, música, dança. Eu não queria mais voltar, eu já estava desesperada contando os dias que logo eu ia voltar e não era o meu objetivo. Eu já estava pensando, sei lá, de repente em arrumar algum trabalho lá, fazer alguma coisa. E aí eu fui contando, né, pra minha irmã, pra minha mãe, e todo mundo tentando me brecar, tipo assim, calma, é a sua primeira impressão, não quer dizer que todos os dias aí serão dessa forma. Dá uma respirada, você tem que entender que os latinos, eles são diferentes dos alemães. E eu ficava, gente, mas é por isso mesmo que eu tô aqui, que eu tô gostando dele, que eu quero ficar aqui. Porque eu quero alguém diferente dos alemães. Eu tenho consciência disso, pelo amor de Deus. Eu não gostava da frescurite, da coisa fina dos alemães, sabe? E fora que, ai, não. Eu lembro que a gente ficou no hotel uns dias, né, pra conhecer. E aí acabou a força do hotel, tipo, maior chuva. A gente pegou, acendeu velas, começamos a contar histórias e ficamos super bem. Se fosse um alemão ali, ele ia descer para reclamar com o dono e não ia querer ficar lá. Ia ser a maior pressão e maior prejuízo, porque o que ele pagou, porque não é assim, porque não sei o quê. Sabe, nada podia ser resolvido de um modo positivo. E eu não gostava desse negócio de reclamação, dessa economia, dessas frescuras que eles tinham, não. Fora que tinha uma questão na Alemanha que ninguém mais estava querendo casar, porque assim, o divórcio na Alemanha, ele só é dado depois de um ano que o casal tá em casas separadas, comprova a renda, comprova um monte de coisa, tem um monte de coisa, às vezes demora até 2 anos. Então, assim, quando você tem filho, piora a situação, né? Porque eles acreditam que o casal ainda vai voltar. Então tem um monte de alemão que não tá querendo casar porque sabe da dificuldade que é separar se não der certo. E, cara, eu queria casar, sabe? Eu queria ter minha família. Foi mágico ver como ele se doava pras crianças, pros animais, pra ajudar todo mundo. Eu me sentia útil do lado dele, sabe? Eu não precisava estar de saltão e vestido chique, não. Eu podia estar de chinelo e boné. Eu era uma mulher de valor pra ele, do jeitinho que eu queria viver. Olha, essa vez a gente quase não conseguiu se separar. Foi horrível, até me atrasei para entrar no avião, voltei para a Alemanha rezando no avião. Ai, me dá um sinal. Eu quero um sinal de como que eu vou resolver tudo isso. E quando eu cheguei na Alemanha, o sinal chegou, porque ele já ficou desesperado, me ligou e soltou que queria casar comigo e me pediu em casamento pela chamada de vídeo mesmo. A minha família achou precipitado, achou rápido, mas eles sabiam que não iam me segurar porque eu sempre fazia tudo que eu queria. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir as contas e sair do meu trabalho. A gente só estava esperando que ele conseguisse algum trabalho, esperamos um tempo e nisso eu pedi para ele vir para a Alemanha de novo, para a gente não ficar muito tempo sozinho. A gente sabia que o relacionamento ia se desgastar se a gente ficasse esperando essa coisa do trabalho dele. Então a gente meio que já tava quase decidindo de casar assim mesmo, sabe? Com trabalho ou sem trabalho, porque ele ainda tinha economias, eu também tinha as minhas economias, a gente tava se ajudando. E aí a minha família se propôs, assim, a ajudar, né? Eles falaram, por que ele não tenta conseguir trabalho aqui na Alemanha? E ele negou. Ele falou que não queria, nem que eles ajudassem e nem ia procurar, porque ele queria morar no México, ele não queria morar de jeito nenhum na Alemanha. A minha família tentou oferecer dinheiro para casamento, dinheiro para outras coisas e ele não aceitou nada. Ficou todo mundo assim paralisado.
que ele negou. E nessa hora eu fiquei tão orgulhosa, assim, porque eu já tinha escutado tanta piadinha vindo da minha família, sabe? Que essa era a prova que eu tinha pra esfregar na cara deles do que não era nada do que eles estavam pensando. Mas eu também tava com medo de ir pro México, porque eu não sabia com o que eu ia trabalhar lá. Eu não tinha o espanhol, tá? Falava com ele pelo inglês e sei lá, era tudo muito novo, mas eu também adorava me arriscar, como eu sempre me arriscava. Cada hora eu tava em um lugar diferente do mundo. Não ia ser diferente agora pra mim. Eu tinha um puta de um currículo da empresa que eu trabalhava, recebi também uma graninha de lá por sair. Ia dar tudo certo. Eu tinha certeza que no fim ia dar tudo certo. A gente casou na Alemanha, para ele ter sim o documento de lá, caso a gente também decidisse voltar para a Alemanha por algum problema no México. E depois a gente foi viver no México. Chegando lá, o primeiro problema foi que a casa alugada, ele já estava devendo um tempo, ele não tinha me falado e ele não ia conseguir pagar. Ele não explicou muito bem se ele estava devendo, se ele não ia conseguir pagar. Ele não quis explicar, ele só deixou claro que ele ia ter que sair da casa por questões financeiras, que não ia ter o que fazer. E ele não tinha contado isso pra mim antes da gente casar. E muito menos que a gente ia ter que ficar em um, assim, temporário na casa da mãe dele. Eu já, né, congelei um pouco porque eu não tinha conhecido a mãe dele. Quando eu fui para conhecer essa senhora, ela simplesmente fingiu que eu não existia. Ela não deu importância nenhuma, não fez questão de ser simpática e nem de conversar. E era assim que ela passava os dias na casa dela. Parecia que ela era muito possessiva com ele, sabe? Era como se eu não existisse. Ela não deixava eu tocar na cozinha, ela que fazia as coisas e sempre colocava para ele primeiro, ficava assistindo ele comer. Parecia que ela era bem ciumenta, sabe? Por se tratar do filho. E aí começaram umas brigas porque assim, eu não podia fazer nada dentro da casa. Eu não tinha autonomia pra nada. Eu ficava com medo, às vezes, de pegar até um copo de água. E aí ele teve que brigar com ela. Depois disso, ela simplesmente, assim, não olhava pra mim. Então, se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha que pedir pra ele. Eu sempre tava grudada com ele. Tinha medo até de tomar banho. Tava, assim, meio insuportável, mas ele me prometeu: isso vai passar logo. Só que aí começaram a ter mudanças bem estranhas. Não aguentava ficar naquela casa, então eu queria procurar trabalho. E ele começou a falar que não era para eu procurar trabalho porque ele que ia trabalhar e eu ia ficar dentro de casa. Ele nunca tinha mostrado nada parecido. Ele era muito livre quando eu conheci ele. E ele começou a bater o pé de que eu não iria trabalhar. Eu pensei que talvez eu pudesse conversar com ele depois que a gente mudasse de casa, mas essa mudança de casa também que não chegava nunca. Outra coisa que foi bem estranha também foi que a gente sempre usava preservativo e ele começou a falar que não estava se sentindo bem mais, que a gente já era casado, que a gente devia confiar um no outro e que não precisava mais usar isso, que ele queria me sentir de verdade. E eu falando que não tinha condições, porque, né, a gente não tinha nenhuma casa, imagina se acontecesse alguma coisa, se eu engravidasse. Um dia que a gente tava, assim, se amando loucamente, ele não me perguntou e ele simplesmente arrancou, assim, o preservativo e continuou. E eu tava, assim, muito envolvida. Falei não algumas vezes, mas deixei, assim, com o corpo e ele, tipo, numa ação assim de que eu mando, sabe? Quando a gente viu, a gente tava lá fazendo e, por ordem de Deus ou não, óbvio que eu engravidei. Eu percebi que eu tava grávida muito rápido porque tudo mudou em mim, no meu corpo. Eu fiquei desesperada e aí mesmo que eu queria ir trabalhar. E ele que aí ficou mais desesperado para que eu ficasse em casa e falou: "Não, eu vou começar a fazer qualquer coisa". E ele saiu para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Eram uns bicos muito, muito ruins que ele pegava, que dava pouco dinheiro, mas que ele ficava uma eternidade fora de casa. E eu lá com aquela mulher que quando soube que eu tava grávida, não animou. Pelo contrário, ela começou a me tratar pior ainda. Ela começou a esconder comida. Ao mesmo tempo que ele não queria que eu trabalhasse, ele começou a pedir as minhas economias. E ele começou a gastar as minhas economias. E não só isso, ele começou a passar noites em outros lugares, a não voltar para casa. E quando eu ia brigar com ele, essa mulher me confrontava de que o filho dela estava trabalhando e que eu não devia estar ainda brigando por isso.
Mas assim, gente, o trabalho dele não era de virar noites. Eu não entendi o que estava acontecendo ali na minha cabeça, só passava que era traição e que alguma hora eu ia pegar. Não sei porquê, eu comecei sim a rezar a partir daí. Eu tava com medo da gravidez, tava com medo do que seria o meu futuro, não tinha coragem de conversar com a minha família. Comecei a prestar atenção quando ele ia no banheiro, se tinha como eu pegar o celular dele. E numa dessas, eu consegui. Depois de umas, sei lá, 5, 6 tentativas, eu consegui não só pegar o celular dele, como ver o que estava acontecendo. Ele deixou, assim, perto da cômoda e estava desbloqueado porque ele estava mexendo. Assim que ele entrou, eu consegui mexer antes de desbloquear. Antes de bloquear, e ele tava conversando com uma mulher, tava marcando, né? Uma mulher, gente, assim, com os peitos lá embaixo, parecia suja, parecia que fazia programa. Eu comecei a enojar de ver tudo aquilo. Eu vomitei, eu fiquei tonta, minha pressão foi lá em cima, foi lá embaixo, eu comecei a passar mal. E ele saiu do banheiro, eu já fui pra cima dele, falando tudo. Tudo que eu tinha largado, tudo que eu tinha mudado e como ele estava me tratando e como ele tinha se transformado e que eu não queria mais aquilo. E aquela mulher veio pra cima de mim e ele veio pra cima de mim e ele me empurrou. No que ele me empurrou, eu caí. No que eu caí, eu já comecei a passar muito mal. Ele me levou pro hospital. E lá no hospital foi constatado de que eu tava perdendo o meu bebê. E eu perdi o meu bebê. Depois disso, o silêncio pairou assim por uns dias. Eu não conseguia raciocinar. Me falaram que isso era luto. Eu não queria contar, eu não contei nem que eu tinha engravidado, quanto mais que eu tinha perdido para minha família. Eu não queria que eles encostassem em mim. Eu fiquei muito rebelde de, se ele se aproximasse, tacar coisas. Eu fiquei fora do ar e eu queria ir embora. E mesmo assim ele continuava virando e virando noites e ficando com outras mulheres. Eu não sabia o que fazer mais. Eu não conseguia sair dali também. Assim, era só falar com a minha família, mas eu não sei, dentro de mim eu não conseguia. Eu achava que o meu neném podia voltar. Que tudo que eu tinha vivido com ele podia voltar. E um dia ele chegou bêbado. Acho que estava drogado também, virado. E ele simplesmente me arrastou pela mão e me enfiou no carro que tinha lá, que eu não sei se era da mãe dele, de quem que era aquela coisa. Ele me enfiou lá, sem bolsa, sem documento, sem celular. Ele pegou tudo, só me deixou com a roupa do corpo. Começou a caminhar com o carro e eu falava, pra onde você tá indo? O que que você vai fazer? Você é louco? Me fala o que que tá acontecendo. Ele não falava uma palavra, ele só dirigia e ficava cada vez mais isolado e eu cada vez mais com medo. Até que ele parou numa rua deserta e falou, desce. Desce porque é aí que você merece ficar. E eu só olhei no desespero pra frente e eu vi vários homens. E eu sabia do indício disso tudo, no México. E aquilo me congelei, assim. E eu olhava e falava, por favor, se você vai me deixar, então me deixa pelo menos em uma outra rua, em um outro lugar, que eu não corra tanto risco. E ele ainda riu. Ele olhou e falou, eu quero mesmo. Não, você vai descer aqui. Quem sabe amanhã eu ainda não volto pra pegar o dinheiro do que fizeram com você. Ele fez eu descer ali. Eu tava com muito medo, tinha alguns homens e eu sozinha, à noite.
Eu prendi a respiração e no que eu fui dar um passo, esses homens faziam tipo assim pra frente, sabe? Pra me assustar. Eu só corri. Eu nunca corri tanto na minha vida. Eu não sei pra onde que eu corri, eu não via nada, parecia que tava tudo escuro na minha frente. E esses homens riam. Eu acho que eles fizeram pra me assustar. Eu não sei qual era o objetivo deles, mas no que eu corri, eles correram um pouco atrás de mim, depois pararam. Eu acho que era só pra me assustar, mas eu tava pensando em coisa pior até pela confirmação do que ele tinha falado no carro. Eu sei que dessa corrida eu entrei em outras ruas que tinham alguns bares. E o meu olhar era de tanto desespero que as primeiras meninas que olharam pra mim perceberam que tinha alguma coisa errada. E foram essas meninas que me acolheram, foram essas meninas que escutaram tudo que eu tinha pra dizer. Elas tinham todo um movimento sobre a mulher, sobre defender a mulher. Elas estavam bebendo. E elas me escutaram e foram elas que levaram. E elas me levaram pra casa delas. E eu não tinha telefone, eu não tinha número da minha família na cabeça, eu não tinha nada. Eu achei a minha família por conta de Facebook, de Instagram, pra pedir ajuda, pra eles me mandarem dinheiro, e eles mandaram na conta dessas meninas que também podiam ter usado. Foi uma loucura. Foi uma loucura, eu não tinha acesso a nada. Ele me deixou sem nada. E a minha família mandou dinheiro, sabendo de tudo que estava acontecendo, pra eu voltar pra Alemanha. Voltando pra Alemanha, eu fiquei traumatizada ainda por 1 ano e meio, fazendo terapia, fazendo um monte de coisa. Hoje eu tento conseguir um trabalho, conseguir pelo menos voltar à minha vida normal. Mas eu ainda travo muito em entrevistas, eu ainda desconfio muito de todo mundo. Não tenho mais esperança e brilho de futuro, sabe? Mas eu tô seguindo em frente. Esqueci de falar que até hoje o mexicano não foi à Alemanha para dar o divórcio. Eu nunca tinha recebido uma história de que uma mulher, no caso dela, né, alemã, né? Ela tem o lado brasileiro, o lado alemão. Mas eu nunca tinha visto uma mulher de primeiro mundo, né, que tá lá na Europa, falar que preferia os latinos, porque os latinos isso, porque... E a gente vê que são colocações que as mulheres aqui do Brasil também, não estou falando de todas, mas das maiorias das histórias, elas também procuram, mas as mulheres aqui do Brasil não acham isso nos brasileiros e nos latinos. Elas procuram numa ilusão de que isso está lá no homem europeu, no árabe, no asiático. E essa mana que estava lá na Europa, na Alemanha, ela não acha isso nos europeus e busca isso nos latinos. O que me faz pensar que nós achamos que o jardim do outro é sempre melhor que o nosso. Então é como se a gente tivesse uma ideia de que, eu sou brasileiro, então no Brasil o trabalho é ruim, o homem é ruim e não consigo nada. Preciso ir para fora. Aí a outra que tá lá na Alemanha pensa a mesma coisa. É ruim, não sei o que, eu preciso ir por... Então, eu acho que na verdade nós criamos bloqueios sempre das coisas negativas, que em todos os países tem coisas negativas, todos os países têm homens ruins, mas nós colocamos isso como geral, generalizamos, e parece que a nossa única saída é fugir para outro lugar. Não que seja ruim você ir buscar a sua independência, você se apaixonar por alguém de outro lugar, tá tudo certo. Mas o problema é quando a gente cria uma ilusão na nossa cabeça de que só em outro lugar é que a gente vai encontrar o amor. Só em outro lugar os homens são assim. Porque a educação só tá lá, não tá aqui. E pelo que eu vi, não acontece só com quem tá no Brasil, né?
Acontece na nossa busca desenfreada, sem antes completar os nossos vazios. Para nós, os latinos são muito abertos, vulneráveis e não querem nada com nada. Para a mana que vive o padrão europeu, os latinos são quentes, amorosos, deixam ela livre e servem para casar. Quem tá errada? Quem tá certa? Ninguém. Porque vai ter homem que serve para casar e que trata bem, tanto aqui na América como na Europa. O problema é que a gente se ilude com a nossa síndrome de princesa da Disney, que o mais sofrido, o mais difícil, o mais distante é o que vale, e acabamos caindo num conto de terror. Importante dizer que essa história foi contada por uma amiga, tá? Tanto amiga como irmã da depoente. As histórias chegam de várias formas aqui, né, gente? Chegam por depoimento, por e-mail, por conversa no WhatsApp, por um chazinho da tarde, por várias formas. E aí eu roteirizo aqui, deixo isso com forma de entretenimento para vocês. Bom, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.